Voltamos no canal do Farina, agora com uma informação de fora dos gramados. O Internacional recebeu uma determinação da Justiça a pagar 33,9 milhões de reais para o Delcir Sonda, referente à dívida antiga, desde lá dos tempos que o Sonda emprestou ao clube para a contratação de D'Alessandro, também de outros jogadores, e o Internacional agora tem essa dívida com o empresário que acionou a Justiça e foi dado como deferido esse pedido. O Internacional tem 3 dias para pagar essa dívida. Como é que o Internacional vai fazer? Já que não tem conseguido muitas vezes investir no futebol. Daí é uma questão que cabe à gestão Barcelos, se é possível recorrer, se é possível pedir mais um tempo para o pagamento dessa dívida. A questão é que a dívida geral do Internacional, ela chega perto da casa de 1 bilhão de reais, e o Internacional tem dificuldades financeiras muito grandes, tanto que nessa janela de transferências, as contratações elas foram de um peso orçamentário menor. Foram contratações, 4 delas por empréstimo, outros jogadores que vieram de graça. O Internacional tem tentado diminuir um pouco esse déficit, ou ao menos não aumentar. A promessa da direção era diminuir o déficit financeiro quando assumiu. A questão é que aconteceu exatamente o contrário. O Internacional teve uma janela de transferências ali pelos anos de 2023, 2024, bem onerosa. Trouxe jogadores como o Arangues, Alan Patrick, Thiago Maia, Bruno Henrique, Valência, Alário, Borré, todos jogadores de alto custo e que deixaram a folha de pagamento mais cara ainda. Então, o Internacional não conseguiu diminuir a dívida, né, nesse tempo. Essa é a realidade. Pelo contrário, vem aumentando não só a dívida, como os juros dessa dívida, e é uma situação bastante delicada. Como é que vai fazer isso? É uma situação a longo prazo. Eu não digo que o Internacional vai fechar, porque é um clube grande com muita torcida, tem a receita lá dos seus quadros sociais, mas vai precisar aumentar essas receitas e vai precisar principalmente de ativos. Esses ativos vêm das categorias de base. É assim que o Internacional pode se recuperar administrativamente. O próprio Fernando Carvalho tinha uma frase célebre na sua gestão, que o Internacional precisaria vender um jogador no mínimo por ano que desse uma boa quantia financeira. O Internacional já teve a venda de Gabriel Carvalho, vai ter que vender mais jogadores da base para ajudar a se reestruturar. Isso é a longo prazo. Por isso, então, as dificuldades financeiras do Internacional fora de campo, elas estão cada vez mais evidentes, tanto que esse foi um dos motivos que o Internacional acabou perdendo Vitão para o Flamengo, que acaba não conseguindo mais sendo um atrativo para contratar grandes jogadores e não tendo suporte financeiro para isso. Essa janela de transferência já bem mais modesta, condizente com a realidade do Internacional, é algo que precisava ser feito, porque se não fosse feito, o clube ia entrar em um declínio financeiro cada vez maior, e é preciso sim que o Internacional comece a cuidar com mais delicadeza dessa dívida, começar a pensar em soluções a médio e longo prazo para resolver este problema que pode comprometer o futuro do clube, não apenas fora de campo, como dentro de campo também. Uma das maneiras de conseguir isso é gerando receitas, é ganhando títulos, premiações importantes e principalmente vendendo jogadores, investindo nas categorias de base. É assim que o Internacional passou por essa situação no início dos anos 2000, quando também tinha uma dívida muito grande e conseguiu superar esse problema através de muito esforço, gestão, nova administração, apoio às categorias de base e contratações baratas,
mescladas com um time formado de garotos e de jogadores de certa qualidade, mas que não fossem caros no mercado. É essa nova política que o Internacional terá que implementar. E isso não serve apenas para a gestão Alessandro Barcelos. O futuro presidente também tem um desafio enorme, lembrando que esse ano de eleição e esse vai partir também da campanha a eleição para a nova presidência do Internacional, uma maneira de reestabilizar o clube financeiramente. Vamos ver como é que o Internacional vai saber lidar com essa situação, que é delicada, como eu disse, não é fácil e pode comprometer, sim, ainda mais a competitividade do clube. O que importa é que hoje o Internacional tem uma rodada difícil no Campeonato Brasileiro. O Internacional, se perder para o Remo, pode ir para a lanterna do campeonato. Então, esse é o tamanho da importância do jogo de hoje nas pretensões do Internacional. Então não pode se pensar em Grenal, não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro, porque isso pode ser muito perigoso, porque se o Inter chega na lanterna, depois para sair da zona de rebaixamento, vai ser muito mais complicado ainda, por mais que o Paulo Pesolano tenha conseguido dar um senso de organização a esse time. Então, o Internacional tem aí seus problemas dentro e fora de campo e vai ter que saber lidar com eles. É a única maneira de ter uma recuperação viável do clube como forma de competir a ponto de voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Lembrando que fazem 15 anos que o Internacional não ganha um título importante. Então, é hora de se repensar modelos de gestão. O Internacional já teve recentemente uma consultoria financeira que recomendou algumas situações como recuperação judicial e a própria adesão à SAF, e o Internacional vai ter que analisar, sim, nessa gestão e na futura gestão, como é que ele vai voltar a reequilibrar o clube a ponto de chegar à sua atividade fim, que é ser competitivo no futebol. Isso é o que vai determinar a recuperação ou não do Internacional. Vejamos os próximos capítulos para saber como será a situação do Inter nesse momento complicado fora de campo. Voltamos então a qualquer momento com mais informações, análises sobre os principais destaques da dupla Grenal aqui no canal do Farina, que é um oferecimento de System Frio, câmeras frias, estão com qualidade e conhecimento.